Hallo, hallo, ihr Lieben! Então, a aula de hoje é sobre vocabulário relacionado a jogos. Esse é um vocabulário que eu gosto muito, porque eu gosto muito de jogos, e a primeira vez que fui à Alemanha foi um pouco estranho aí aprender sobre jogos. Na verdade, jogar, né? Aprender ali jogando os vocabulários. Então, achei que seria um bom negócio aí para quem gosta de jogar ou para quem tem filhos, né? Vamos lá. A primeira palavra, obviamente, é jogo, né? Que eu digo Spiel. É uma palavra neutra. Das Spiel. Das Spiel é o jogo. Pode ser também a brincadeira, tá? Das Spiel. O jogo ou a brincadeira. E o plural é die Spiele, com E no final. Então, os jogos. Se eu quiser falar exatamente de um jogo de tabuleiro, né? Que é o meu tipo de jogo preferido, junto com o jogo de cartas, né? Eu vou dizer das Brettspiel. Brett é tábua. Brett é tábua. E Spiel é jogo. Então, das Brettspiel é o jogo da tábua, mas na verdade é o jogo de tabuleiro. Plural de jogo é Spiele, com E no final, não é? Então, plural de Brettspiel é Brettspiele também. Então, os jogos de tabuleiro vão ser die Brettspiele. Para jogar jogos de tabuleiro, geralmente a gente precisa de um dado, né? Como é que eu falo dado? Dado eu digo der Würfel. Der Würfel é o dado, tá? Então, der é uma palavra masculina. Wür, o umlaut, né? Boca de U falando I. Wür. E depois Fel. Der Würfel é o dado. O plural, ou seja, os dados, é a mesma palavra, só com die, tá? Com artigo no plural, que é o die. Então, die Würfel também é a mesma palavra, os dados. Então, der Würfel, o dado, die Würfel, os dados. E como é que eu falo jogar o dado? Jogar o dado, eu vou usar, né, lançar o dado, eu vou jogar, ou os dados, né, no singular ou no plural, jogar os dados, lançar os dados, eu vou ter o verbo würfeln, que é, como você pode perceber, parente aí da palavra dado, né? É só colocar um N no final e vai dar würfeln, que é jogar os dados. Então, eu posso dizer, por exemplo, sie würfelt, ou seja, ela joga o dado, ela é a hora dela lançar o dado, né? Sie würfelt, tá? Então, würfeln, jogar o dado. E a peça, né? Geralmente, quando eu tô jogando um tabuleiro, quais elementos que eu tenho, né? Eu tenho seguramente o tabuleiro, né? Eu tenho o dado e eu tenho também a figura, né? A peça que eu uso ali para representar alguma coisa. Geralmente eu vou chamar de Spielfigur, né? Spielfigur é a peça que eu vou usar ali para me representar, por exemplo, a peça de Spielfigur. Figura é uma figura, né? Spiel é jogo, a figura do jogo, né? Então é a peça, tá? O plural de Spielfigur é Spielfiguren, com EN no final. Então as peças são de Spielfiguren, tá? Então, o jogo de tabuleiro das Spielbrett, o dado der Würfel, a peça de Spielfigur. Geralmente também é possível que tenha cartas, né? Se tiver cartas, eu vou falar die Karte. Die Karte é a carta, die Karte, e o plural, die Karten, com N no final, são as cartas, tá? Então, é muito comum também a gente ter cartas no jogo de tabuleiro. Mas eu também posso ter um jogo de cartas, ou baralho de cartas, quando não é só cartas ali, Karten, do jogo de tabuleiro, mas vamos dizer que o jogo é um jogo baseado em cartas, né? Ou um baralho. Como é que eu vou dizer? Das Kartenspiel. Então, Spiel é jogo e Karten são cartas, né? Então, das Kartenspiel é o jogo de cartas, ao pé da letra mesmo. E o plural a gente já sabe, plural de jogo é Spiele. Então, die Kartenspiele são os jogos de cartas ou os baralhos de cartas. Quando eu tô jogando cartas, o que eu preciso saber, né? Primeira coisa, eu tenho que saber como falo dar as cartas. E vai ser ao pé da letra mesmo, né? Die Karten são as cartas e geben é dar. Então, die Karten geben, dar as cartas. Então, eu digo, ich gebe die Karten, eu dou as cartas. E embaralhar, como é que eu falo embaralhar as cartas, né? Eu vou dizer die Karten mischen, tá? Die Karten mischen. Mischen é misturar, né? Então, nesse caso aqui, misturar as cartas é embaralhar as cartas. Die Karten mischen. Como eu falei pra vocês, né? Carta, eu digo Karten, que significa cartas, né? Como eu acabei de falar. Mas eu também posso dizer de Spielkarte, que é a mesma coisa, é a carta do jogo, de Spielkarte. O que acontece é que quando eu falo só de carta, pode ser a carta do jogo, mas pode ser uma carta qualquer, né? Não precisa ser necessariamente uma carta de jogo. Então, quando eu quero especificar, quando eu tenho alguma dúvida no contexto, eu também posso usar die Spielkarte. Agora, eu quero que você preste bastante atenção
na diferença entre Kartenspiel e Spielkarte. Você pode reparar que essas duas palavras, elas são formadas pelas duas mesmas palavras. Karte, que é cartas, e carta e Spiel, que é jogo. Então, olha só, a última palavra que aparece é sempre a palavra que diz da coisa em si. Então, se eu tenho, por exemplo, das Kartenspiel, qual que é a última palavra? A palavra é Spiel, que é jogo, não é? Então, eu tô falando de um jogo. E a palavra que vem antes é a palavra que dá a característica a esse jogo, que é Karten. Então, se eu tenho Kartenspiel, eu tô falando de Spiel, que é jogo. E é um jogo de quê? De cartas. É por isso que Brettspiel é um jogo de quê? De tabuleiro. Agora, vamos dizer que eu falo, por exemplo, Schachspiel. Schachspiel. Spiel é jogo, Schach é xadrez. Então, das Schachspiel é o jogo de xadrez. Então, a última palavra diz da coisa. Agora, se eu digo Spielkarte, qual que é a última palavra? A última palavra é Karte. Karte. Carta é a última palavra, então eu tô falando de carta. E qual carta que é essa? Spiel, uma carta de jogo. Então é por isso que Kartenspiel é jogo de cartas e Spielkarte é a carta do jogo. Sacaram? Então isso aí é bem legal para você entender o funcionamento das palavras compostas em alemão. Então, inclusive, já falei até uma nova palavra aí para vocês nessa explicação, que é das Schachspiel, que é o quê? O jogo de xadrez. Das Schachspiel é o jogo de xadrez e de Schachspiele são os jogos de xadrez, né? Plural aí de xadrez, tá? Outro jogo também bem comum é das Puzzle. Puzzle é o puzzle, né? É o quebra-cabeça, tá? Se escreve como em inglês, mas fala realmente um pouco alemanizado aí, né? Eu digo das Puzzle. Puzzle, então, é o puzzle, é o quebra-cabeça. E também eu tenho o montar o quebra-cabeça, que vai ser um verbo também com a palavra puzzle, que vai ser puzzle. Puzzle é montar um quebra-cabeça, né? Então, quando você tá montando um quebra-cabeça, você vai precisar dessa palavra aí, puzzle. Sacaram? Então, hoje você aprendeu bastante aí, já pode jogar vários jogos na Alemanha. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!